Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos do mundo, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso blog e também a nossa página no Facebook. Te espero lá para que a gente possa sempre ter uma excelente interlocução. Nessa semana vamos tratar de assuntos relacionados à segurança e cotidiano também do Porto de Santos. Para isso, eu recebo o delegado de polícia, Carlos Romano. Carlos, obrigado pela presença. Obrigado, Maxwell, nosso vereador aqui em Santos, Lincoln, aqui eu também tenho a honra de conhecer, uma pessoa ativa, uma pessoa inteligente, e tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito instrutivo, né, e produtivo para os nossos cidadãos e nossos telespectadores. Não tenha dúvida. Meu segundo convidado é Lincoln Reis, o nosso vereador da nossa cidade. Lincoln, obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando de um debate desse muito importante para a nossa região e estar aqui ao lado de um amigo meu que foi parceiro de partido na eleição para a vereança, né, do ano passado. E muito obrigado pelo convite, Maxwell. E vamos ao nosso debate. Ao nosso debate. O espaço é nosso, Lincoln. Está aberto para que a gente sempre possa tratar as questões de Porto. Romano, eu vou começar com você. Muitas vezes as pessoas me questionam na rua e querem entender o papel efetivo de cada entidade. E aí eu vou me utilizar do teu conhecimento, porque você tem bastante experiência para isso. Qual é o papel da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar? Porque nós temos aí uma série de ações no Porto de Santos e muitas vezes a gente vê na notícia que a Polícia Federal fez isso, a Polícia Civil faz aquilo e muitas vezes a pessoa em casa pode se confundir com o papel de cada entidade desse. Qual é o papel dessas entidades, Carlos, relacionados a questões do Porto, efetivamente? Claro, e ainda temos a Guarda Portuária. Sem dúvida, ainda Guarda tem mais um Portuária. ator nesse sentido. Bom, a Polícia Federal, até com base na Constituição da República, ela atua em defesa nos interesses da União. Então, fronteiras, assuntos ligados a estrangeiro, tráfico de entorpecentes, tráfico de pessoas, né, de animais, enfim. Esses assuntos e também crimes praticados contra as pessoas jurídicas da União, né, ou até empresas mistas. Mas tudo que tiver participação da União, crimes praticados contra a União ou que ela seja de alguma forma atingida, por exemplo, correio, enfim, etc., a Polícia Federal que vai atuar na investigação e nos atos, né, pré-processuais, como prisão temporária, prisão provisória, etc. e tal. A Polícia Civil, ela é a Polícia Judiciária, cada unidade do Estado possui a sua Polícia Civil, né, com base no artigo 144, parágrafo 3º ou 4º da Constituição da República, que tem o papel legal de, uma vez praticado o crime, investigar a autoria, né, e a materialidade, reduzir legalmente os atos num procedimento que se chama inquérito policial, apresentar todos esses atos ao Judiciário e ao Ministério Público, e aí as medidas que serão adotadas, ou instauração de um processo penal ou não, dependendo do entendimento do Ministério Público e do Poder Judiciário. A Polícia Militar do Estado de São Paulo e todas as polícias militares, cada unidade federativa possui a sua polícia militar, elas atuam na prevenção do crime, né? É a polícia ostensiva. É a polícia que a gente vê que está na rua para poder proteger o cidadão, proteger o patrimônio, proteger as famílias, proteger as pessoas jurídicas, enfim. Essa é a estrutura montada. E com relação ao porto, ainda, nós temos as guardas portuárias, que também ligadas à União, que tem o papel de proteger o patrimônio do porto e auxiliar a Polícia Federal. São atores, eu acho que foi bem esclarecido, principalmente para o nosso telespectador de casa. Lincoln, a gente está falando em segurança, iniciamos o debate com isso. Na tua visão, Porto traz de alguma maneira insegurança para a cidade? O Porto, que nem eu sou despachante aduaneiro, né? Eu trabalho na parte portuária como despachante aduaneiro desde 1997, como office boy. E eu vejo que o paradoxo do nosso porto, ou de regiões portuárias, que lá gera emprego, gera renda e traz muito o quê? Prostituição, traz a droga, traz muito esses crimes, né? Para dentro do porto, onde que tem que ter uma segurança maior. Falta uma infraestrutura melhor, está aqui o delegado Romano, que tem um vasto conhecedor nessa matéria,
Falta, eu acho assim, a parte mais de monitoramento, de câmeras, para poder estar controlando. E trazer um pouco mais de outras atividades para estar utilizando aquele espaço, né? Que ali só se passa, caminhões, e aí tem um comércio legal de barraquinhas de doce ou de lanches, que ninguém hoje, que eu acredito, por falta de infraestrutura, não faz essa fiscalização, acaba o crime entrando no porto. Romano, a gente tem acompanhado inúmeras operações aí relacionadas ao porto. Se nós fizermos aí um comparativo de 10 anos para cá, você acredita aí que o policiamento, de um modo geral, vem contribuindo aí para que a gente deixe de ter os riscos inerentes à atividade do porto? Porque porto tem risco em todas as frentes e a questão da segurança é uma delas. Você acha que a gente diminuiu de alguma maneira com o incremento de tecnologia, e se tecnologia é o que realmente vai contribuir para que cada vez mais a gente diminua esta questão da insegurança nos portos, que tem relação direta com a cidade? O crime que mais preocupa hoje no Porto de Santos, né, e porque o Porto de Santos é o principal, como sendo o principal porto do Brasil e é o maior porto da América Latina, é o tráfico internacional. Então, você falou em 10 anos, acho que há 20 anos, Santos se tornou a porta de saída da cocaína que é produzida na Venezuela, Colômbia e Bolívia. Isso é fato. Vem via terrestre, ou às vezes vem até via cabotagem, mas na maioria vem via terrestre. Cabotagem seria por outros navios que aportam no porto? Ou também cabotagem via rios, né? Os rios são enormes. Okay. Você vê, o Rio Madeira, né, em Rondônia, por exemplo, ele tem 80 metros de calado. 80 metros de calado. O nosso porto tem 13 metros. Sim. Né? Aliás, a questão do calado também é uma questão importantíssima para o desenvolvimento do porto e da nossa região, não é? Sim. É tão debatido, é tão discutido, enfim. Então, o tráfico de drogas hoje é o principal crime que nós temos no Porto de Santos, em razão que Santos se tornou a maior porta de saída da América do Sul, isso é sem dúvida nenhuma, exportando para o México, exportando para os Estados Unidos, exportando para a Europa. Essa é a questão fundamental. A fiscalização da Polícia Federal e da Polícia Civil, enfim, ela depende, né, evidentemente, da questão tecnológica, né, em razão principalmente do movimento. Nós sabemos, e você sabe muito mais do que eu, que são centenas e centenas de milhares de toneladas, não é, por mês. Sem dúvida. É um porto que tem um movimento absurdo. E falando em tecnologia, quantos scanners nós temos no porto? Não é? Quantos fiscais nós temos? Mas a questão desse crime, infelizmente, por mais tecnologia e por mais eficiência dos órgãos repressores e fiscalizadores, a gente vai ter sempre um problema do material humano. Por quê? Porque eu estou me referindo muito ao tráfico de droga, que é o principal. Tem o contrabando, tem o descaminho, que também gera prejuízos à União e ao país, que é a sonegação fiscal, não é? Sem dúvida. Enfim, nessa questão principal do tráfico de drogas também vem a importação de armas, que vem muita arma trazida dos Estados Unidos, né, para cá, principalmente Estados Unidos, porque as armas que vêm do Paraguai vêm via terrestre. E o que é uma grande preocupação para a nossa região. Demais, porque o tráfico, as quadrilhas têm muito dinheiro, essa é o fato e a verdade, e tendo muito dinheiro pode comprar equipamentos, e eles estão hoje, tecnologicamente, infelizmente, mais avançados que a própria polícia. Lincoln, a gente sabe que a Prefeitura vem fazendo investimentos na central de controle operacional da nossa cidade, né, para que possa ter um monitoramento cada vez mais eficiente e mais eficaz. Nós soubemos também da obrigatoriedade de implementação dos scanners nos terminais portuários, onde obrigatoriamente todo caminhão precisa fazer o escaneamento daquela carga. Mas ainda nós estamos de forma descentralizada, ou seja, cada terminal tem o seu escaneamento. Isso não seria um papel da iniciativa pública, talvez ter um grande estacionamento de caminhões, como é reivindicado aqui inúmeras vezes, para que nesta localidade a gente consiga fazer o escaneamento e o monitoramento da carga desta localidade até os terminais privados? Então, conforme o delegado Romano colocou, sim, o poder público ele tem como trabalhar e trazer esse estacionamento para virar uma ferramenta até de um controle maior dos caminhões que há de entrar na cidade. E outra colocação que o Romano colocou é a parte das cabotagens. Às vezes a droga há de entrar, elas entram nos navios através de lanchas ou barquinhos, pelas cabotagens dos rios, né?
Então, eu acredito que aquela parte ali, Romano está aqui, você também conhece, a parte dos rios ali, quem controla isso é a própria Receita Federal. Eu acredito sim, temos que trazer isso para a população, os nossos líderes, que é deputados federais, precisa estarem mais atuantes quanto a esse colapso, né, que traz a droga para poder ser importada. Eu acho que precisa mais de uma união entre a cidade e os nossos representantes para poder levar conhecimento do Ministério dos Transportes, Ministério da Fazenda, para trazer algumas iniciativas para melhorar ou coibir esse ato de criminalidade. Não tenha dúvida. Eu vou chamar um breve intervalo e eu vou deixar uma pergunta, principalmente para o Romano. No incidente que nós tivemos aqui com a queda de inúmeros containers aqui no canal do Porto de Santos, inúmeras pessoas me ligaram e me questionaram se aquilo seria um crime, ou seja, o resgate daqueles materiais que naturalmente acabaram sendo disponíveis ou disponibilizados ali em virtude daquele incidente. No próximo bloco eu faço esse questionamento para o Romano e ele tira essa nossa dúvida. Porto Negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios e esta semana eu recebo o delegado de polícia Carlos Romano e o nosso vereador Lincoln Reis. No último bloco eu deixei um questionamento principalmente para o Romano. Romano, nós soubemos aí do incidente que houve com os containers no Porto de Santos, os containers caindo no mar e inúmeras pessoas indo até aquela localidade e se prevalecendo de uma determinada situação e adquirindo ou pegando aqueles materiais que ali estavam vamos dizer de alguma maneira, disponíveis para isso. Isto é um crime de alguma maneira? Essas pessoas estavam correndo algum tipo de risco naquela situação, Romano? Sim, é crime. Foi crime e aquelas pessoas são passíveis de punição. Por quê? Porque aquele material, primeiro que naquele acidente, né, foi um acidente, as ondas estavam a mais de 2 metros de altura. E a gente pensa que não, mas os navios sofrem, né, a estabilidade. Sem dúvida. Segundo o erro ali, segundo a perícia está demonstrando, houve uma falha na amarração dos contêineres. Né? Terceiro, tudo que é importado é comprado, né? É pago, tem nota fiscal, tem importador, né? Tem destinatário, tem preço, tem impostos. Então, pelo fato dos contêineres terem caído na água, e muitos objetos do interior dos respectivos containers terem ido ao mar, não significa que eles estavam em perdimento ou era coisa abandonada. Pelo contrário, tinha dono certo, tem nota fiscal, e tanto que, mesmo que haja o perdimento pela destruição do objeto que caiu no mar, existe ainda o papel do seguro. O seguro ele vai ressarcir o dono da mercadoria e ele vai recuperar os bens que foram destruídos ou recuperáveis. Aí o seguro faz o que quiser. Então, subsidiariamente, o dono é o seguro. Portanto, o que nós tivemos ali foi furto. Foi crime de furto, as pessoas subtraindo coisa alheia móvel e passíveis da punição adequada. Artigo 155 do Código Penal. É simples. Lincoln, que incrível, né? A gente fala um pouco da nossa sociedade e muitas vezes dessa questão oportunista. Você, por ser da área do segmento e está fazendo hoje parte da nossa Câmara de Vereadores, você percebe que no nosso legislativo ali, a gente tem uma agenda para tratar das questões do porto e também das questões de seguranças que são importantes para a nossa sociedade? Bom, Maxwell, eu faço parte da Comissão dos Portos, né? Eu sou membro da Comissão dos Portos, onde temos aí o presidente, que é o Teixeira, né? Teixeirinha, e o relator é o Chico do Setaporte. Ambos os três têm segmentos junto ao porto, né? E o que a gente sempre, em conversa, em reuniões, a gente está querendo trazer para a Câmara. Trazer para a Câmara isso aí num debate, numa audiência pública, trazer a população para entender o que o Romano está colocando, porque às vezes tem pessoas hoje, pessoas que vivem em torno do porto, não têm um conhecimento que aquela mercadoria tem uma fatura comercial, que foi negociada, tem um proprietário. Então, o que a gente tem que trazer? O papel da Câmara é trazer a transparência, trazer o munícipe, né? Trazer o munícipe para poder debater.
conhecer todas as linhas, as esferas, o que é o porto, o que o porto traz, porque hoje esse debate do porto, a gente vê como um abandono onde temos duas cidades dentro de uma, né? Duas cidades dentro de uma. Então tem que trazer mais a população para entender, para verificar, porque aqui é a nossa pérola, é o porto, onde tem a renda, onde sai a nossa economia. Então eu acredito assim, que nessa nova pasta que eu iniciei o trabalho junto com os companheiros, que eu coloquei aqui o nome, vamos dar um início para buscar a população e fazer uma audiência pública, convidando tanto o Romano pode até participar também com essa visão, com esse conhecimento que ele tem junto à segurança do porto, buscar chamar a CODESP, chamar os deputados federais, o estadual e debater esse assunto tão importante para a nossa cidade, que Santos, que tem um rótulo como não proprietário, mas sim tem um rótulo, Porto de Santos tem um rótulo, e trazer as outras cidades adjacentes também. Romano, eu vou me utilizar, a gente participa de alguns outros programas em conjunto e eu também tenho um pouco do conhecimento da tua opinião e da tua visão em relação a muitas coisas. E aí eu preciso te questionar isso para que você leve essa visão também para o nosso telespectador. Não está na hora da gente sair do planejamento e partir para a execução? A gente não debateu muito essa questão do planejamento e hoje a gente tem muito esta demagogia do planejamento e a gente faz muito pouco. A gente já conhece quais são os problemas do Porto de Santos, a gente já sabe quais são as soluções. Por que a gente não consegue efetivamente resolver essas questões para o Porto de Santos e para a cidade de Santos também e Guarujá, entre outras cidades metropolitanas, porque sofrem o impacto direto do Porto de Santos? Eu vejo, até como observador, não sendo da minha pasta, mas acompanhando profissionais como você, e que atuam no Porto, atuam na CODESP, que o primeiro grande problema do Porto de Santos é uma ingerência de Brasília, para começar aí, né? Porque nós sabemos que tem vários deputados federais que caciquearam, né? Tem feudos. Feudalismo. Tem feudos aqui na Santos e em razão da movimentação, em razão das empresas envolvidas, em razão do dinheiro, que é a imensidão do volume de dinheiro envolvido, a gente sabe que tem muitos interesses aí escusos, clandestinos. O grande primeiro problema é esse. Isso não é uma visão errada? Não te interrompendo, eu queria até a opinião do Lincoln nesse sentido também, porque se nós potencializarmos esse segmento, que é tão próspero, a gente sabe da prosperidade que esse segmento existe, a gente vai dar melhores condições para as pessoas do modo geral, para a sociedade no modo geral, nós vamos potencializar a economia, fazer com que haja uma equiparação e fruto disso é o reflexo da segurança. Estou certo na minha análise, Lincoln? Tá certo. E aproveitando também, como eu falei, fazer aquela audiência pública e chamar você que também tem um conhecimento, está à frente de um fórum desse que traz o Porto para a população entender. Eu estou na mesma linha de raciocínio do Romano, temos que ter mais, cobrar mais, buscar mais, porque os problemas todos nós já conhecemos. O que está abandonado, o que precisa arrumar, armazéns aí jogado às traças, que precisa de uma infraestrutura, precisa mais do poder público, tanto legislativo, executivo, uma ação de cobrança e regaçar as mangas e executar. O Romano fez a pontuação relacionada à descentralização, né? Hoje nós temos aí a gestão federal, que aí tem toda a interveniência nos portos do Brasil. E você, como vereador, Lincoln, você é favorável à descentralização e municipalização dos portos, uma vez que os problemas também são individuais? Eu acredito que eu sou a favor, porque você não vai ficar com aquela história de duas cidades dentro de uma, que nem o Romano colocou. O governo federal manda no porto e o executivo, que é o prefeito, manda na outra parte da cidade. Não tem lógica. E até a infraestrutura pode se melhorar, a economia, o repasse de impostos para o próprio município aumentar, para poder buscar também investir na parte de segurança, educação e saúde, com essa captação desses recursos. Fica muito vago, fica muito... Está na mão do Poder Federal, onde o Poder Federal está lá em Brasília. O que ele tem conhecimento da cidade? Como é que está a cidade? Como é que está Guarujá? Como é que está Cubatão? Como é que está Santos? Então, eu acredito
nessa linha de raciocínio. trabalho. Posso fazer uma observação? Por favor. Nesse contexto, eu vejo que dentro das grandes reformas que o país necessita, e quando a gente fala numa maior participação do município na gestão propriamente dita do porto, a gente necessariamente precisamos ter uma reforma na Constituição. Ela pode ser específica com relação à gestão portuária, transferindo uma maior autonomia dos municípios nesta gestão, nessa ingerência, né, sobre o trânsito, tanto marítimo quanto rodoviário. Até só fazer um parênteses, Romano, para te levar mais um dado, a gente está discutindo a questão da entrada da cidade de Santos e a gente tem as 3 esferas, o município, o estado e a federação. E para que você consiga colocar todo mundo na mesma mesa para resolver, são 20 anos. Cara, são linguagens diferentes, óticas diferentes, interesses. O pior são os interesses, porque o município quer, obviamente, a sua fatia, principalmente da tributação, a unidade federativa, que é o estado, idem, e a União muito mais. Então, eu creio que a gente tem que partir para uma reforma maior, que é a mudança da estrutura do Estado brasileiro. Ou seja, nós precisamos hoje, com tudo que estamos vendo, sairmos de uma federação e partirmos para uma confederação, e aí sim dando uma autonomia maior, real, não só do porto, mas também, principalmente, já que é o tema daqui, para que o município seja o principal ator, né, da gestão portuária. Passa necessariamente por uma reforma estrutural do Estado brasileiro. Eu não sou pessimista, eu sou uma pessoa bastante otimista. Você acredita que nos próximos 5 anos a gente consiga fazer essa reforma, Romano? Só conseguiremos, veja bem, só conseguiremos, você me conhece, se hoje, e nessa fase que nós estamos tendo, o povo brasileiro tenha consciência, e principalmente a classe média, de pressionar, né, os políticos de Brasília, retirando a maioria que é corrupta, e nós fazemos essa reforma política. Se nós não tivermos uma reforma política necessária, que permita que haja controle sobre a atividade do político, pela sociedade brasileira, de fato, nós temos um político aqui da nova geração, ele não tem nada a ver com isso, eu estou falando dos velhos. Os velhos são corruptos, os velhos são ladrões, os velhos têm que ir para a cadeia. Sem piedade, sem dó nenhuma. Você me conhece, é assim. A gente só vai consertar o assunto porto quando a gente corrigir, retirar a classe política desonesta do comando do país. Lincoln, você é nosso representante. Você está lá e você nos representa. Sim. A vereança faz isso e representa a nossa sociedade. Você acredita que essa parcela da sociedade que realmente quer esta grande mudança ainda é uma parcela pequena ou não? Nós já somos uma parcela maior e a sociedade, de alguma maneira, vai se mobilizar para fazer essas grandes transformações no segmento portuário que a gente precisa? Eu acredito ainda que é pequena. Precisa mais de união, precisa mais entender todos os assuntos. Não adianta você ficar, que nem eu estava falando até com o meu amigo Romano ali atrás, e falando para ele, às vezes tem pessoas que se escondem atrás de Facebook, de rede social e não vai para o caminho certo e buscar informações e está batendo ou está cobrando. Você elegeu um vereador, você tem por obrigação, eleger o seu vereador tem por obrigação cobrar, pô, e o porto, como é que está? E aí, como é que está o porto? Não, aí ficam aqueles interesses do umbigo, aqueles interesses próprios e acaba a gente ficando diminuindo mais e não tem uma exatidão, não tem uma firmeza para poder estar criando uma massa e cobrando, sempre cobrando e tirando esses corruptos, que nem o Romano colocou, diminuindo essa classe para poder a gente seguir em frente com um Brasil melhor, justo, né, para todos. Eu fico contente de ouvir esta tua menção, até principalmente porque essa nossa geração tem essa obrigatoriedade de fazer essas transformações que são necessárias para o nosso país, para que a gente deixe um legado melhor do que aquele que nós recebemos. Eu acho que esse é o nosso compromisso, é isso que nós precisamos fazer. E ver aí vereadores como você, Lincoln, fazendo uma menção como esta e colocando necessariamente a cara a tapa, né, se assim eu posso pontuar, entre aspas, é o que eu acho que vai fazer a grande transformação. Talvez a gente seja uma parcela muito pequena, mas eu acho que a gente está no caminho e num caminho de crescimento. Infelizmente, a gente está chegando ao final do Porto e Negócios e antes do final eu sempre faço esse questionamento e vou começar pelo nosso vereador. Lincoln, quem é Lincoln Renz?
Lincoln Reis tenho 34 anos, casado com a Kelly, pai do Lucas, pai da Ana Luísa e da Letícia, nascido, criado, morador do Morro, lá na Vila Progresso, despachante aduaneiro, né? Área portuária, que é uma área fascinante. Na área portuária, que é uma área... eu sempre coloco, às vezes eu vou para a rede social também, eu falo assim, vereador não é profissão. A minha profissão é despachante aduaneiro, que eu tanto amo, né? Esse discurso é um discurso, eu acho que bastante assertivo, Lincoln, e eu espero que daqui pelo menos 5 ou 10 anos, pelo menos a gente possa voltar a se encontrar e ver que realmente a gente conseguiu fazer alguma transformação no nosso segmento. Porque hoje porque hoje você está lá, vereador. Você não é uma profissão, ficar com aquilo ali, que nem ele colocou reforma política, tem que fazer reforma política, o cara fica 5 anos, não deu certo, para fora. Põe outros novos, vamos renovar, vamos trazer essa reforma política e melhorar. A mudança é importante, a gente sempre tem que mudar. Romano, vou te fazer esse questionamento também. Eu fiz uma pergunta agora que estou quase chorando. Quem é Carlos Romano? Estou quase chorando porque é pelo seguinte, eu acho que desde que eu me conheço por gente, é engraçado, eu sempre procurei participar da sociedade, ajudar o meu próximo de uma forma. Eu escolhi a carreira de delegado de polícia. E você falar sobre quem sou eu é uma questão filosófica. Aristóteles não respondeu, sabe? A gente busca diariamente. O caminho da felicidade para qualquer pessoa é exatamente isso. Você saber responder essa pergunta para você. É muito fácil a gente falar da terceira pessoa e falar dos outros, mas... Você fez essa pergunta e enquanto o Lincoln respondia, eu estava quase chorando aqui, porque começa a vir tantas coisas, tantas quedas, tantas subidas, levantar do chão tantas vezes. Eu estava na minha cabeça, estava assim, quantas pessoas eu gostaria de ter salvo e não consegui? Não porque eu não tive vontade, mas porque eu não tinha condições. Quantas pessoas hoje estão sofrendo? Quantas crianças? A gente tem uma criança agora que foi assassinada, enfim. Quem eu sou uma pessoa que quero ao máximo ajudar o meu próximo, cara, só isso. E eu te acompanho também e eu percebo, Romano, essa tua vontade e o quanto essa força vem do teu coração. Sim. Parabéns pelo teu trabalho também. Eu espero que você continue assim e não perca isso. Obrigado. Porto e Negócios fica por aqui. Lembre-se, para se ter um negócio de sucesso, alguém algum dia teve que ter uma atitude de coragem. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Grupo Mendes.